Oi, pessoal, tudo bom? Oi, Rê. Olá, tudo bom, gente? Estamos aqui de volta para mais um episódio. Esse muito especial. De grande interesse para o nosso 100% público. Começar por nós, né? Claro. Né? Mas antes de apresentar essa gatíssima dessa nossa convidada, vamos já deixar o convite para o pessoal se inscrever no nosso canal, né, Rê? Com certeza. Você já ativou as notificações? Porque é a única forma de você ser avisado, né, dos nossos episódios. Que chegou episódio novo, né? Exatamente. Sempre saindo às terças-feiras, às 16h22. Então, ative o sininho, mande para os seus amigos. Quando você estiver na academia, no trânsito, você pode passar aí uma horinha bem gostosa com a gente. É isso aí, pessoal. Então, Rê, apresenta a nossa convidada. Gente, com uma alegria muito grande, eu queria apresentar a doutora Camila Fernandes. Ela é dentista e ela faz um trabalho também muito especial na parte de harmonização. E ela vai falar um pouquinho pra gente. Cá, obrigada de você ter aceitado o nosso convite. A gente está muito feliz de te receber aqui. Eu também, estou bem feliz, estou muito feliz e eu que agradeço. Seja bem-vinda. Obrigada. Gostoso. E vamos já começar sabendo, então, né? Você é dentista, né, Sim. doutora? Então, como que foi o seu começo de carreira e como você fez essa transição aí para a harmonização? Então, eu sou baiana, né? Eu me formei lá em Salvador, na Federal. E no finalzinho ali da minha faculdade, eu acabei conhecendo quem hoje é meu marido. Tá. E daí, assim que eu me formei, eu vim para São Paulo. E eu já sabia que eu queria atuar ali na parte de implantodontia, porque eu já estagiava com dentista lá em Salvador, nessa área. Tá. Então, eu entrei na especialização e terminei em 2013 e comecei a trabalhar com grandes reabilitações, né? Então, tinha vezes que eu fazia a boca inteira do paciente, reconstruía toda a boca, toda a arcada superior, toda a arcada inferior. E aí, com o decorrer do tempo, eu percebi que faltava alguma coisa, né? Às vezes eu fazia uma reconstituição, mas o paciente, quando sorria, tinha a linha do sorriso muito alta e mostrava a transição prótese gengiva. Então, eu precisava esconder aquilo ali. Aí, eu fui fazer um curso de toxina para relaxar essa musculatura e esconder isso. Tá. Às vezes, eu fazia reabilitação e eu percebia que faltava um pouco de volume ósseo, que o paciente de perfil podia ficar um pouco melhor. Aí, eu fui fazer um curso de preenchimento labial para a gente fazer esse complemento. Olha que interessante. Que legal, né? E aí eu fui me apaixonando por isso, né? Eu sempre muito vaidosa, fazia os cursos e amava aplicar em mim, aí comecei a aplicar nos amigos, e aí isso foi crescendo, eu fui me apaixonando, eu fui me especializando mais, e hoje eu faço aí as duas coisas, tanto a parte de reabilitação, Você de continua cirurgia, nas próteses e tal. sim, a parte de cirurgia que eu adoro, e também forte aí na parte de harmonização, fortalecendo a autoestima aí da mulherada. Ah, com certeza. E assim, eu achei muito interessante você falar, né, que essa questão da estética, na verdade, ela vai muito além, né, de uma questão de aparência, enfim, porque realmente é um complemento do tratamento. Sim, né? Então, sim. acho que... Como que você chegou a essa conclusão? Assim, as pessoas... Você oferecia essa opção para as pessoas? Por exemplo, sei lá, ela fez lá um procedimento, uma reconstrução, e aí você que sugeria ou a pessoa vinha com uma demanda, eu estou incomodada com isso? Como que funcionou isso? As duas coisas, né? Porque assim, o trabalho de prótese, ele é muito individual, né? A gente tem aí várias coisas envolvidas, musculatura, acomodação da musculatura sobre essas próteses. Então, algumas coisas, algumas demandas, elas surgem mesmo com o tempo. A gente instala as próteses, e aí a gente tem um tempo onde a musculatura do tecido ao redor da prótese vai se assentando. E aí as necessidades vão surgindo. Então, às vezes, o paciente chegava com uma queixa, ou às vezes no pós, né? Que a gente tem ali as consultas de acompanhamento, eu percebi essa necessidade e sugeria para o paciente. Perfeito. E uma coisa, Cá, que eu acho que é muito interessante, eu até já comentei com a Débora, né? É que eu acho que você tem um olhar, né? Assim, o seu senso estético, ele é muito leve, ele é muito, assim... Porque as pessoas têm muito uma preocupação de ficar um exagero. Ficar exagerado, sim, né? com certeza. Então, eu acho que, às vezes, quando as pessoas me perguntam, né, onde que eu faço os meus procedimentos, enfim, né, que eu falo que eu faço com você, porque eu acho que, até pela minha personalidade, eu sou uma pessoa,
assim, às vezes as pessoas acham estranho, mas eu sou uma pessoa mais reservada, tal. Então, eu prezo muito por um aspecto mais natural, né? Sim, né? sim. Você vê que hoje, você vê, às vezes meninas de 20 anos já estão com o rosto todo, né, Exato. transformado, tal. E isso é uma coisa que até a nossa geração, ela vê de uma forma até Porque mais quando a pessoa é muito conservadora, jovem, né? eu tenho a impressão que envelhece. Sim, Exatamente. Né? Exatamente. Dá uma maturidade que precoce, né? Exatamente. Porque eu acho que, às vezes, aquelas marquinhas, aquelas sardas, enfim... Um Não, monte e a de- pele que é Sim, maravilhosa, né? com Que é uma 20 coisa, anos. né? Né? Então, como que você sempre teve um olhar, assim... porque eu acho que isso é uma coisa Não, artística, como saber né? que já tá Sim. bom, né? Sim, é assim, a gente precisa, primeiramente, impor... Tem pacientes que eu preciso impor limites, né? Ah, legal, isso que a gente quer saber, Tem pacientes que eu preciso perfeito. impor limites, mas eu acho que também, ao longo da sua carreira, você vai criando a carreira, você vai criando o seu perfil e criando o perfil de paciente também. Que te procura. Exatamente. A sensação que eu tenho é que, assim, pacientes mais jovens, até 35 anos, são pacientes que procuram o exagero. Eu achei Eles que era o querem contrário. bocão, querem malar muito marcado, querem queixo muito marcado, mandíbula. São os pacientes mais novas que desejam essa mudança maior. A partir dos 38, 40, 45 em diante, são mulheres mais maduras, buscando mais naturalidade, mais qualidade de pele, um rejuvenescimento mais natural. Não quer mudar o rosto, mas sim trazer de volta aquela jovialidade que foi perdida ali pelo tempo mesmo. E aí, eu acho que também as pessoas se espelham no profissional. Isso. Como eu não costumo exagerar muito comigo, acredito eu, as Sim. pessoas veem isso. Então, eu fui criando essa clientela, digamos assim, mais voltada para o natural. Tanto é que eu costumo nem trabalhar tanto com o termo harmonização, e mais com o termo gerenciamento do envelhecimento. Que né? legal. Que eu acho que não é a busca de modificar a pessoa, e sim fazer com que ela envelheça de maneira melhor, porque todo mundo vai envelhecer. Sim. Mesmo aqueles que exageram nos procedimentos, como você falou, às vezes o paciente até mais jovem faz e fica com aspecto mais envelhecido. Fica envelhecido, fica muito Exatamente. maduro, né? Então, envelhecer todo mundo vai. Só que a qualidade desse envelhecimento é que vai ser o diferencial. Hoje a gente pode pegar aí uma mulher de 45 e uma outra de 45, ou uma de 55 e outra de 55, com aspectos completamente diferentes, né? De qualidade de pele, Sim. de tônus, de harmonia das estruturas faciais. Então, eu acho que é por aí que eu busco seguir. E hoje, você trabalha além dos procedimentos com cremes, ou você acha que o creme já não tem tanta efetividade? Como que funciona essa divisão aí? Eu acho que o pós, né? O que a gente faz em casa é importante, mas eu acho que ele é complementar. Tá. Claro que hoje a gente sabe que os trabalhos de harmonização, né, ou de gerenciamento, não são acessíveis a toda a população, infelizmente. Então, eu costumo dizer que entre não fazer nada e fazer aquilo que dá, faça aquilo que dá. Então, se está dentro da possibilidade de fazer só o home care, usar o creminho, o hidratante, faça isso. Tá? Agora, se a gente tiver que falando, né, dentro do hall de pessoas que têm acesso a isso, o home care é um complemento. Tá. É um complemento importante, mas é um complemento. O principal seriam os procedimentos. Eles são mais intensivos, né? Eu acho que eles dão um resultado mais assertivos. Né? E, por exemplo, uma pessoa está te procurando pela primeira vez, ela nunca fez nada, porque às vezes as pessoas têm um pouco desse... Ai, meu Deus, eu nunca fiz nada. Agora eu vou precisar virar outra pessoa. Virar outra pessoa. Você dá alguma sugestão para começar? Porque, assim, quando você avalia, né? Eu lembro da última vez que eu estive com você, assim, dá vontade da gente, assim, né? Entregar a chave do carro e falar assim, né? Eu quero fazer tudo, porque realmente faz uma diferença grande, né? Então, geralmente quando você bate o olho numa pessoa, você começa por onde? Assim, assim, que eu vou usar uma expressão que eu acho que ela não é apropriada, mas assim, o que te incomoda mais? Né, a testa, enfim, fala um pouquinho disso. Na verdade, a prioridade não é o que me incomoda mais, mas o que incomoda o paciente. A pessoa, por que ele te procurou? Eu não posso chegar e falar, o paciente está lá incomodado por
olheira, eu não posso ficar apontando. Tá. Olha, isso aqui tá ruim, isso aqui não tá legal, isso aqui dá pra melhorar. Porque ao invés de eu melhorar a autoestima dessa pessoa, eu vou detonar a autoestima dessa pessoa. Exatamente. Porque ela vai falar, não vou conseguir fazer tudo. Olha, é o rosto e o resto. Então, mas é comum, tem gente que fala assim, eu falo, então, o principal eu busco saber qual é a queixa principal daquele paciente, tá? Não é o que eu vejo, mas sim o que incomoda aquele paciente. Tá. Mas tem muita gente, por exemplo, que senta e fala, o que tá... Oi, tudo bem? O que tá te incomodando? Tudo. Aí eu... Eita, aí eu falo, opa, por onde é que eu vou começar? Aí eu vou puxando assunto, conversando. E naquele bate-papo, o paciente acaba apontando quais são as características que incomodam mais. Aí, diante daquele incômodo, daquela dor, eu vou propor o melhor caminho, né? Que também tem que se encaixar aí no orçamento, no medo, na expectativa. Até na disponibilidade de tempo, né, Cá? Porque assim, gente, você tem que ir para fazer, você vai ter que fechar a sua agenda, enfim. Exatamente, né? Exatamente. Então, o principal é a dor do paciente, o que está incomodando. E aí, às vezes, os pacientes me pedem opinião, e aí olha, isso aqui que você está falando, porque às vezes o paciente também ele não sabe falar o que é aquela dor. Expressar, exatamente. Então, eu tenho que ir de uma maneira que eu leve aquele paciente que minerar chegar a essa conclusão. É isso que me incomoda. E também, tecnicamente, eu lembro que numa das oportunidades você me explicou, olha, se você fizer esse procedimento, vai levantar aqui, vai, enfim. Né? Então, às vezes, vocês entendem tecnicamente o que... não é uma coisa, assim, fatiada, né? Não é um Frankenstein, eu faço isso, não. Né? Não, então, assim... Fica um olho tipo, parece que colou. Exatamente. Então, eu acho que isso é uma preocupação das pessoas também, né? Até porque os procedimentos, eles têm um prazo, né, limitado, então de repente a pessoa faz um lugar, de repente, e a gente vê que não, né, que eu percebi isso comigo, assim, que a validade ela vai passando, mas ainda assim você não fica assim, cai tudo de uma vez. As pessoas têm essa preocupação. Não. Exatamente. Né? Porque é uma coisa cara. Tudo tem que ser bem planejado. Na semana passada, teve um caso bem interessante lá. O paciente chegou se queixando de flacidez no terço inferior da face. Gente, isso aqui me irritou tanto. E aí... Vamos resolver. E aí ela chegou se queixando de flacidez do terço inferior. Uma paciente já de 50 anos, muito bonita. E ela queria fazer fios. Eu quero fazer fios porque eu quero levantar e tal e tal. E ela queria fazer fios. Só que aí, no meio da conversa, ela trouxe um dado para mim importantíssimo, que ela fez assim, porque eu vivo assim, ó. E aí fez esse movimento aqui para trás. Eu vivo com essa papa aqui e tal. E na hora que ela fez esse movimento, eu vi que a musculatura do pescoço dela era extremamente forte e que puxava todo o tecido do rosto para baixo. Então, fazer fios ia resolver? Não, eu vou botar um fio que tem uma determinada força. Vai ter que ser um fio de aço. Cabo de aço. Se ela tem uma musculatura super forte tracionando para baixo. Aí eu falei, não, primeiro a gente vai enfraquecer essa musculatura, fortalecer essa pele para depois puxar o fio. Aí eu vou, explico qual o caminho, né? Qual a ordem. Aí a Rê falou da durabilidade lá dos tratamentos. A gente sabe hoje que a toxina, ela não dura tanto tempo. Sim. E por onde eu começo? Pela toxina? Eu falei, não, vamos fazer o bioestimulador para melhorar o tônus dessa pele, a qualidade dessa pele. Se não, a gente vai fazer a toxina, depois o bioestimulador. Quando for fazer o fio, a toxina já passou o efeito. Então, essa programação também é bem importante, né? Isso é muito legal quando você não vai num profissional, né? Sem querer julgar, mas que é um vendedor de procedimentos. Exato. Né? Então, você quer fazer? Tá bom. Você veio aqui por quê? Para fazer fios. Tá bom. Beleza, tá aqui, né? o cardápio. Mas você acaba sendo um tiro no pé. Sim. Porque esse paciente depois, ele vai voltar, ele vai reclamar, ele vai reclamar, que vai falar que, olha, não teve efeito, perdeu super rápido. Exatamente. E hoje, nesse mundo digital, né, de rede social, a indicação ainda é o melhor caminho. Então, com certeza. Ou você trabalha bem ou você trabalha bem, senão você não tem espaço. Com certeza. E eu acho que todo mundo fala, eu acredito seja muito verdade, que o profissional de odonto, ele conhece, assim, profundamente, né, assim, a anatomia, a fisiologia da face, do pescoço, porque tem toda... Sim. Né? Então, eu acho que é um diferencial, assim, né? inacreditável. Inclusive, eu hoje julgo, assim, que
como eu dou alguns cursos, algumas mentorias, eu começo sempre para os meus mentorados explicando que a parte mais importante que você tem que ter muito fresca na cabeça é a anatomia. Sim. Porque o nosso objetivo no processo de gerenciamento do envelhecimento é reconstruir estruturas perdidas com o processo de envelhecimento. Só assim a gente vai ter o resultado mais natural. Então, quanto mais de anatomia você souber, mais resultado natural. Você vai conseguir identificar o que está faltando, o que aquele paciente já perdeu, né? E conseguir reestruturar essas estruturas, além da segurança. Porque se você tem ali muito conhecimento anatômico, você sabe onde passa cada veia, cada artéria, cada nervo, a chance de você fazer alguma bobagem ali é menor, né? Então... de fato, os dentistas, eles têm, de modo geral, muito conhecimento disso. Os cursos de aprimoramento na parte de harmonização batem muito nessa tecla. Então, a gente tem esse ganho. Start aí. Esse start aí forte. E hoje, qual é uma queixa a queixa mais comum que você recebe? Você vê que de dente não estamos falando nada. A queixa que eu mais escuto é: doutora, meu rosto derreteu. É, assim, muito, muito comum essa frase. Doutora, meu rosto derreteu. Doutora, meu rosto derreteu. E é exatamente isso que acontece, né? O rosto, ele vai derretendo mesmo. Né? A gente tem um conjunto de acontecimentos aí. A gente tem hormonais também, né? Total, acho que a menopausa acaba sendo um marco, assim, importante. Sim. A gente tem, a partir dos 25 anos, a nossa produção de colágeno cai, né? E a lise, a morte dessa célula de colágeno aumenta. Então, mas ela se intensifica muito mais a partir da menopausa. Muito mais. Mas as pacientes começam a ter essa queixa de meu rosto derreteu antes da menopausa. Porque eu já tenho essa sensação. Então, assim, eu acho que é muito importante a gente frisar que prevenir é muito melhor do que tratar. Tá. Então, quanto antes... Isso é uma coisa que eu ia perguntar, porque é mais difícil, né? Exatamente. Depois você consertar. Exatamente. Principalmente em relação à flacidez de pele. Tá? Então, quando eu pego uma paciente de 50 anos que nunca fez nada, que já tem ali uma flacidez considerável, é muito mais desafiador chegar num resultado... onde a paciente fique feliz, fique satisfeita e que aquele resultado fique natural, do que uma paciente de 35 que a gente começa ali a fazer a reserva de colágeno, o banquinho de colágeno e tal. Ela vai chegar aos 50 e pouco de uma maneira muito mais natural, com muito mais qualidade, tá? Então, prevenção é sempre a chave, sempre a chave. Sempre o melhor caminho, E eu acho que você falou de prevenção e a gente vê que a nutrição, ela tá muito presente, né? Porque a gente tem aquela questão dos AIDS também, né? Que são aquelas substâncias que são inflamatórias e tal. Então, por exemplo, você costuma dar algum tipo de orientação sobre consumo de açúcar, atividade física? Com certeza. Faz parte do seu protocolo de atendimento? Até porque a gente sabe hoje que o açúcar, ele é inimigo do colágeno, né? Com certeza. Inimigo do colágeno. Então, eu costumo falar muito sobre isso. Eu busco ter um estilo de vida mais saudável, pratico esporte, eu me alimento bem. Então, como eu levo essa vida, eu tento trazer muito isso para dentro do consultório, para os meus pacientes, incentivar, tá? Eu tenho, inclusive, pacientes mais jovens que às vezes me buscam, eu quero fazer uma lipo de papada com 22 anos. Tá. E assim, eu poderia falar, vamos! Não, sabe? Não é o caminho. Essa paciente, ela tá buscando um caminho mais fácil aí, que não é o caminho da saúde. Sabe? E dificilmente a gente vai ter, mesmo fazendo uma lipo de papada, aquela lipo não vai demorar, não vai durar. Não dura. Aquela lipo não vai ter um resultado tão satisfatório se ela continuar comendo gordura, açúcar. Álcool, né? Que é super inflamatório. Exatamente. Então, fora que nos cuidados pós-tratamento, eu sempre dou essa indicação, tá? Outra coisa também que é muito importante falar, que está totalmente relacionada com a nutrição, é
esses emagrecimentos também, super rápidos aí. Uso de algumas medicações. Te perguntar, né? Semaglutida, Exatamente. A gente sabe que quando a gente perde peso muito rápido, às vezes por conta de medicação, às vezes por conta de cirurgia bariátrica, né? Existe ali uma perda considerável de colágeno, de gordura. Gorduras importantes, que são importantes para a sustentação da face. Exatamente, né? Gorduras estruturais da face. Então, nesses pacientes, são aqueles pacientes que eu bato na tecla. Antes ou ainda durante o processo de emagrecimento brusco, já vai fazendo a reserva de colágeno, já vai bioestimulando para que essa queda seja menor e seja menos desafiador a gente conseguir reestruturar essa face depois. Perfeito. Porque quando o paciente chega com a face muito desestruturada, é mais desafiador a gente conseguir reconstruir isso. Sem inflar o rosto, sem fazer aquele monte de preenchimento, né? Que ninguém quer. Que ninguém quer fazer. Que, inclusive, está fora da moda agora, tá, gente? Graças a Deus, eu acho que isso agora tá saindo de moda, essa história o exagero. O exagero. Né? É aquilo que a gente estava falando antes. Às vezes a gente vê alguns artistas que até devem ganhar num esquema de parceria, permuta. Né? Uma coisa que é exagerado, né? Exatamente. Que fica fora do natural. Fica assim, nossa, é uma outra pessoa. Meu Deus, tipo, parece que encheu uma bexiga, assim, né? Fica exagerado. Não, hoje em dia já está em desuso. Já tem muitos profissionais, inclusive... usando disso até como marketing. Não, a gente não faz preenchimento, porque já tem muita gente que não está mais... Pesou a mão, né? Pesou a mão. E, doutora, tem algum dos procedimentos que você faz? Depois fala um pouco de quais você faz, tal, até lasers, tal. Sim. Mas algum que você fala, para todo mundo eu prescrevo isso. Bioestimulador de colágeno. Bioestimulador de colágeno, hoje, é o meu produto standard. Sabe? Porque a gente... É o de entrada, assim. Na verdade, assim, o de entrada... Não de valor, mas de entrada o de entrada, muitas vezes, é o Botol. É a toxina botulínica. Tá? É o que as pessoas... Mais procuram. Testa, qualquer... Exato. Mas a toxina ainda... traz um pouco do medo de... eu vou ficar sem expressão. E os bioestimuladores, não. Eles não tiram expressão, eles devolvem viço, qualidade da pele. Então, hoje, o meu carro-chefe é o bioestimulador de colágeno. Talvez a pessoa prefira, porque o estimulador, ele leva um tempo para aparecer. E a toxina você já saiu do consultório, você já viu. A toxina, na verdade, ela leva ali de 24 a 48 mas assim, horas, é muito rápido. Tipo, dá pra você ir no casamento, no final de semana, já sair linda e plena nas fotos. O bioestimulador, ele demora um tempinho mais. Normalmente, assim, o paciente vem e faz o bioestimulador, no dia seguinte a pele tá super hidratada, já com outro viço. Depois aquilo diminui um pouco e ela fala, cadê, doutora? Cadê o resultado? E aí o resultado vai surgir ali a partir de 50 dias, 60 dias, até 3 meses. E aí ela fica super feliz. E ele dura quanto, o bioestimulador? O bioestimulador é assim, é uma substância que eu coloco no seu corpo que vai induzir o seu próprio corpo a produzir a sua própria célula de colágeno, tá? Toda célula de colágeno, ela vive no seu corpo, ela tem uma vida de mais ou menos 1 ano e meio a 2 anos, tá? Então, é um procedimento duradouro, porém, é importante a gente entender que o processo de envelhecimento, ele é contínuo, tá? Então, assim, você vai lá, faz o bioestimulador, vamos falar de números só para ficar mais fácil das pessoas entenderem. Digamos que aquele procedimento ali fez com que o seu corpo produzisse 100 células de colágeno. Essas 100 células vão viver ali em torno de 1 ano e meio a 2 anos, claro, dependendo dos seus hábitos, né, de vida. Só que aquelas outras células de colágeno que você já tinha, tem umas que vão morrer dali um mês, dali um ano. Então, não é que você vai fazer e só volta dali 2 anos. Não, porque nós continuamos envelhecendo. Então, é importante que haja uma manutenção. E aí, de quanto em quanto tempo? Eu ia perguntar. Depende de cada caso. Depende da idade do paciente, depende do grau de flacidez, depende da qualidade de pele, depende da expectativa do paciente e do quanto que ele quer investir, né? Mas, vamos assim falar, uma paciente jovem que está construindo um banco de colágeno 1 vez por ano, tá? Uma paciente de 30 anos, 25 anos, 30 e poucos anos, que tem uma qualidade de pele boa, que não tem uma musculatura do rosto ali muito forte. Pacientes 45+, aí a gente já indica que, a depender da qualidade de pele, né?
tudo depende da qualidade da pele, do grau de flacidez. Em geral, né? Mas uma paciente que já tem ali um grau considerável, já começa a marcar o JAWS, aquele comecinho de JAWS, a gente sugere que faça um tratamento com 2 a 3 aplicações, com 4 meses de intervalo entre elas. Já faz tipo um aí concentrado. Exatamente. E aí depois faz a manutenção, uma vez a cada 6 meses, uma vez a cada 8 meses, uma vez a cada 10 meses. Tá. Porque também vai depender muito da resposta do organismo, né? Então, é difícil a gente cravar um período, uma frequência exata. Tá. Mas já dá para ter uma... Já dá até para a pessoa se organizar, né? Isso. Assim, financeiramente, né? Porque a gente percebe muito isso, né? Às vezes a pessoa, sei lá, vamos dar um exemplo que acho que todo mundo já deve ter visto. A pessoa passa por um divórcio, por exemplo, e aí, né, enfim, tá super chateada, tal. Aí vai lá, faz tudo. Dá um né? up. Já dá aquele up. Só que depois a pessoa muitas vezes não consegue sustentar aquilo. Exato. Né? Então, eu acho que o importante realmente é você conversar e ter realmente, né, um planejamento. Sim. E o que você falou, né? Associado a um sono de qualidade. Você não vai, né, recuperar nada melhor do que uma boa noite de sono, alimentação, atividade física. Exato. Né? Então, de repente, tem gente que foca muito só no procedimento e deposita toda a expectativa no profissional, né? Ela quer rejuvenescer, sendo que os hábitos dela não são... Fuma, né? Fuma, exatamente. Tabagismo. Ou querem, assim, rejuvenescer tudo em um mês, em um tratamento, Sim, né? sim. A gente precisa ter muito cuidado com essa expectativa do paciente, muito cuidado. Porque às vezes eles chegam com muita expectativa e eu falo, calma, você levou X anos para chegar no que você está hoje. Não dá para a gente recuperar tudo. Às vezes a pessoa vê o antes e depois do Instagram e não entende que aquilo foi gravado antes, aí depois de 2 meses o depois, né? E vou te falar que um resultado de 2 meses... Em 2 meses para ser... Às vezes é um resultado de 2 anos, tá? Às vezes aquele antes e depois ali é um resultado de 2 anos, um mix de vários tratamentos. Então, não é assim tão... Não é tão fácil como eles deixam a entender, né? Exatamente, E os lasers, doutora, assim, a gente ouve muito falar de ultraformer, tem um resultado bom? Então, assim, isso é muito particular, eu acho, de cada profissional, né? Cada um tem sua experiência clínica e suas preferências. Tá. O ultraformer está muito em voga, assim, principalmente para as pessoas que têm medo de agulha, enfim. Na minha experiência, eu prefiro os bioestimuladores injetáveis. Tá. Mas tudo tem sua indicação, tá? Porque os bioestimuladores injetáveis, no momento em que a gente melhora aquela qualidade de pele, a gente também traz um pouco de volumização para aquele rosto. Então, a gente precisa ter muito cuidado, planejar muito direitinho onde é que a gente vai colocar aquilo. Tá. Então, pacientes que têm o rosto mais cheinho, eu acho muito complicado a gente indicar um bioestimulador injetável que vai trazer uma certa volumização. Entendeu? Tá. Então, nesses casos... Fica mais arredondado. Exatamente. Tá. Então, nesses casos, eu prefiro usar os lasers, as tecnologias aí que a gente tem opções que vão tratar, inclusive... volume de gordura, a gente consegue diminuir volume de gordura onde necessário, mas isso também tem que ter muito cuidado, porque a gordura, ela estrutura a face, tá? Então, a gente tem que ter muito cuidado para não acabar piorando. Então, eu acho que existem indicações. Rostos magros, bioestimulador injetável. Rostos mais cheinhos, os ultraformes, as tecnologias, tá? De laser. Mas eu ainda prefiro... por exemplo, se eu pegar um rosto magro ou um rosto médio, o que eu prefiro? Injetáveis ou tecnologia? Eu prefiro os injetáveis. Tá. Eu acho que o resultado é fantástico. É bem melhor. É bem melhor, bem melhor. E é engraçado você falar isso, porque eu estava aqui escutando, né? E as pacientes, né? Principalmente na faixa de 45 mais, muitas vezes elas se desestimulam de fazer uma dieta de emagrecimento, mesmo quando elas precisam, né? Porque elas falam, cai tudo. Né? Então, assim, eu acho que também é muito complicado também a gente, muitas vezes, manter a motivação de uma pessoa sem ela ter esse suporte de vocês, né? Exatamente. Camila, exatamente. porque assim, a pessoa está emagrecendo, ela está até usando lá uma semaglutida injetável, tal, ela precisa, ela está com diabetes, ou ela está com, sei lá, um quadro de síndrome metabólica, mas assim, elas ficam desesperadas,
né, com essa coisa do rosto cair. Então, acho que quando a pessoa está num processo de emagrecimento e procura vocês, gente, é uma coisa maravilhosa. É um combo maravilhoso. É um combo maravilhoso. Porque ela vai emagrecer e não vai ter essa sensação Porque ruim. quando as pessoas falam que a pessoa tá doente ou que ela tá envelhecendo, porque as pessoas são muito sem noção também, nossa, né? está Gente, doente. Nossa! Né? E isso dá muita insegurança, né, para as mulheres, assim. Então, eu acho que, de repente, também é uma coisa para se pensar. Às vezes você tá investindo, né, num processo de perda de peso e, às vezes, é bom fazer uma avaliação para ver o que você conseguiria fazer, né? Sim. Porque aí melhora realmente a autoestima. A pessoa, ela tem que se ver melhor. Porque se ela, né, se as pessoas começam a sinalizar muito que ela tá com uma aparência envelhecida aí... Exato. Acho que tinha que ser casado, né? Tinha que ser ainda casada. Tinha que ser obrigatório, né? Você vai entrar no processo de emagrecimento, só que você precisa, paralelamente a isso, conjuntamente a isso, passar com alguém que faça esse gerenciamento aí para que você não despenque. Não despenque junto, é verdade. Porque aí do corpo, você tá usando roupa, você consegue levar. E você faz exercício. Né? Aquela pessoa que é muito disciplinada, ela vai fazer exercício, talvez não sinta tanto. Mas a gente não faz exercício não tem o que fazer, né? Não, exatamente. Não tem. E falar um pouquinho dos meninos, dos homens, se eles estão te procurando, né? Porque isso eles fazem muita piada, eles tiram sarro um do outro, mas no fundo eles estão bem de olho no que o coleguinha tá fazendo e tá ficando bem. Exatamente. Então, os homens, é muito comum, eles chegam lá e falam, eu quero fazer, mas eu não... Ninguém pode perceber. É incrível, porque eles tiram muito sarro, né? Homem tira muito sarro. Muito. Ainda existe um pouco de preconceito, né? Que, alguns brincam com os outros. Você fez botox, pelo amor de Deus, e tal. Mas tem muito homem que faz. Só que a gente precisa ter mais cuidado ainda. Tá? A gente já precisa ter cuidado com o tratamento em mulheres, para não ficar artificial, para não ficar muito na cara, tá? Mas com homem, isso é mais sério ainda. Eu tenho uma máxima que eu trago desde da implantodontia, que é: o trabalho estético bem feito é aquele que a pessoa vai olhar para você e vai falar, nossa, você tá melhor. Tá diferente. Você tirou férias, você dormiu bem. Não identifica o que é. Para mim, o trabalho estético bem feito é esse. Que a pessoa reconhece que você tá melhor, os outros reconhecem que você tá melhor, mas não identifica de cara o que foi feito, tá? E com o homem, no tratamento dos homens, isso é mais importante ainda. Então, a gente faz um botox, a técnica é diferente, tá? A gente a técnica é um pouco diferente. Tá. A gente não arqueia a sobrancelha, na maioria das vezes, que a mulherada gosta. A gente não trava tanto a sobrancelha. Traz ali um resultado um pouquinho mais natural. Mas, assim, o carro-chefe do tratamento masculino... Os homens também fazem muito bioestimulador de colágeno, tá? E principalmente os homens que treinam, porque também o treino intensivo, né, também traz aí uma perda rápida e considerável de gorduras estruturais da face. O rosto muito magro, né? Exato. Mas tem um tratamento aí, carro-chefe, que é o preenchimento do coxinho de gordura que a gente tem aqui nessa região, logo abaixo do olho. Que no homem, principalmente, isso se perde muito rápido. E aí traz acentua as olheiras e traz aquele aspecto de rosto caído, sabe? E aí, quando a gente só reestrutura, é um coxinho em forma de triângulo, a gente reestrutura isso aqui, dá uma levantada no rosto, melhora o aspecto de olheira. Às vezes, a gente complementa aqui e traz um rejuvenescimento incrível para o paciente de forma natural. É muito comum os homens se olharem no espelho e fazer assim, meu Deus, sou eu 20 anos a menos, assim, que legal. sabe? Muito satisfatório, né? Eles se reconhecem, de fato. E eles também têm uma desvantagem em relação a gente, que eles não conseguem fazer maquiagem, por exemplo, né? Eles saem de cara lavada lá, então eu acho que... Eu sempre penso isso, deve ser muito difícil para o homem, porque a gente sempre consegue usar algum recurso para... né? E eles vão vendo uma ladeira abaixo. Então ainda muitas vezes aliada com a perda do cabelo. Sim.
sim. Né? Que aí a pessoa fica bem mais envelhecido, né? Sim. Exatamente. Esse preenchimento é muito engraçado, porque vocês falaram assim, qual o preenchimento que você oferece para o paciente? Eu falei que que eu não ofereço, que eu busco saber qual é a dor do paciente, né? Mas o preenchimento em homem, nessa região, é aquele preenchimento que o paciente sente, eu tenho vontade de falar, faz esse. Reclama disso. Né? Tenho muita vontade. Aí, quando eu vou explicando, o paciente ainda fica meio reticente, assim. Aí, eu mostro antes e depois de homens. Eu quero. E eles aparecem espontaneamente para fazer esses procedimentos? Ou, por exemplo, você fez um implante e aí, de repente, já acaba rolando essa... Ou eles são sequestrados pela mulher? Pela mulher, exatamente. Olha... Eu acho que eu tenho mais pacientes homens que aparecem espontaneamente. Que legal. Eu acho que eu tenho mais pacientes que aparecem de maneira espontânea. Não precisam ser sequestrados. Não. É legal. Não. Mas hoje é mais fácil para o homem demonstrar que ele tem uma vaidade. Hoje já não tem tanto. Mesmo que eles tirem um sarro entre eles, todos eles estão fazendo alguma coisinha ali. Exatamente. Né? Podendo, eles estão fazendo alguma coisa, né? Eu tenho um casal de pacientes muito engraçados que eles não contam um para o outro o que fazem. Os dois são pacientes meus da reabilitação, né? E migraram comigo, vieram comigo para o gerenciamento do envelhecimento. Os dois fazem, mas eles não querem contar um para o outro. E aí, esses dias, eu fiz Eu levantei a pontinha do nariz da minha paciente. E quando a gente faz isso, a gente faz um curativo com micropor. E aí eu falava pra ela, como que você vai chegar em casa com esse micropore e não vai contar o que você fez? Eu vou dizer que eu fiz uma limpeza de pele. Desde quando a gente sai de limpeza de pele com micropore? Aí eu fiz depois um preenchimento no queixo. E ela ficou com um roxo aqui. Eu falei, e agora? Você vai inventar o quê? Eu inventei que eu fui abrir a porta do carro. E ele também fica inventando as coisas. E eles não sabem. E eu fico lá, quieta. Não posso falar nada. Não posso falar nada. Não posso contar nada. Mas é engraçado, porque um não conta pro outro. Legal. Tem essas coisinhas aí que são engraçadas. Ô, doutora, e você falou de olheiras, né? É uma coisa que me incomoda demais. Eu já fiz várias coisas e não tem um resultado. Hoje, tem alguma coisa que efetivamente tem resultado para olheira? Eu acho que o mais importante é diagnosticar qual o problema dessa olheira, né? Primeiro, se é um problema de volumização, de perda de volume, porque à medida que a gente vai envelhecendo, a nossa órbita cresce, então o tecido que estava apoiado nesse osso, ele despenca. Tá. A gente tem gordura nessa região, que também sustenta o tecido que a gente perde. Então, tem pacientes que eles precisam de estrutura, de volume, tá? E existem as olheiras que são pigmentares, tá? Que são escuras. E que aí pode ser ou por hiperpigmentação lá das células responsáveis pelo pigmento, ou uma olheira ali causada por excesso de vascularização nessa região. Então, tem algumas causas aí que geram hiperpigmentação da olheira. Então, primeiro a gente precisa diagnosticar correto para montar o plano de tratamento correto também. E sim, tem muito tratamento bacana e efetivo. Resultado bom. Sim. Quando é problema pigmentar, é mais difícil. Tá? Quando é só uma questão de volumização, é muito prático, muito tranquilo. Claro, precisa selecionar o produto certo, fazer a aplicação no plano correto para ficar muito natural, mas as pigmentares já são um pouquinho mais complicadas de tratar. É um tratamento aí mais de longo prazo, tem que ter manutenção, tá? Porque geralmente é uma causa genética e que você precisa controlar aquilo. Tá. Não é uma causa pontual, como a reestruturação de osso e gordura, que a gente vai lá, reestrutura e aquilo vai durar um período, né? Até que a gente precise repetir a dose. Tá. Legal. É uma coisa que eu tenho bastante interesse, bastante dúvida, né? Por exemplo, às vezes a gente vê que algumas pessoas, elas são pessoas mais sisudas, mais estressadas. Então, é aquela pessoa que fica com a testa, assim... Sim. Você acha que essa parte emocional, ela também tem alguma interferência, por exemplo, no resultado? Por exemplo, digamos, a pessoa fez lá uma toxina na testa e tal, só que ela é uma pessoa que é muito... Assim, que tem um estresse, que está sempre meio... Você acha que isso interfere? Porque tem pessoas que parece que faz o procedimento, mas, sei lá, a personalidade dela não tem uma relação, não sei, me dá essa impressão, assim, sabe? Que a pessoa, quando ela vê, ela já tá com a testa toda assim, cara de brava. Tem isso? Existe isso? Então, vamos lá. Será que a pessoa realmente é brava? Ou será que ela apenas tem um músculo
muito forte. E aí, esse músculo muito forte faz com que ela marque essa região mais do que a outra pessoa. E essa expressão, né, é uma expressão que traz esse aspecto de bravo para o paciente. Claro que a diferença de força muscular, ela vai interferir diretamente na durabilidade do tratamento. Músculos mais fortes, né, vão demandar aí mais toxina e aí o resultado acaba durando menos mesmo, a não ser que a gente aplique uma dose maior para segurar mais isso aí. Hábitos, né? Tem pacientes que têm hábitos. Por exemplo, às vezes a gente faz um preenchimento labial e o paciente tem mania de contrair o lábio. Claro que esse ácido hialurônico, ele vai embora mais rápido. É que nem óculos de sol, né? Às vezes a pessoa, ela fica Exato. tipo, ela dirige, Exatamente. né? Então, óbvio que essa pessoa paciente de olhos claros, por exemplo, que tem uma fotossensibilidade maior, ela vai fazer esse movimento mais rápido, então a toxina vai sair mais rápido, tá? Então, a gente precisa entender se esse paciente, se essa pessoa é chamada mais séria, se ela é mais brava realmente, ou mais se realmente ou se é uma questão de atividade muscular mais forte mesmo. Isso entendeu? é muito interessante você estar falando isso, porque eu atendo muitos pacientes com lipedema, né? E uma das características do lipedema é um rosto mais jovial. Isso aí é uma coisa assim que está na literatura tal. E então tem a ver com o que você está falando. Como é uma pessoa que vai ter os músculos mais fracos, ela mantém a jovialidade por mais tempo. Exatamente. Isso aí, na verdade, era uma curiosidade que eu tinha que você está explicando. Exatamente. Aí. Né? Porque às vezes a pessoa, quando tem nunca pensei sobre isso. Tem os músculos da face muito fortes, ela fica com o rosto muito marcado. Muito né? marcado, Tanto é que o uso da toxina para prevenção é justamente para isso, né? Para a gente dar uma leve enfraquecida na musculatura, para que essa musculatura não vinque a pele tão rápido. Bem interessante isso. Muito legal. Muito bom. E doutor, e hoje o paciente vai te procurar, ele vai pelas redes sociais, como que ele chega até você? Ele chega... Eu tenho muito paciente de indicação, né? E eu tenho também... Eu tô trabalhando bastante aí já há algum tempo rede social, porque a gente sabe, né, que hoje a gente tem que ir se atualizando. Sim. E o mundo hoje é digital. Então, mesmo se alguém te indica, dá uma olhada exatamente. Em alguns trabalhos dela. Né? O Instagram, ele acaba funcionando como um portfólio. Né? Portfólio. Você entra ali, dá uma olhada, vê qual é a qualificação daquele profissional, aí dá uma olhada nos trabalhos ali, antes e depois, resultados e tal. Muitas vezes tem depoimentos de pacientes, então eu tenho bastante paciente que vem da rede social também. E aí eles agendam uma avaliação. Exatamente. No próprio link, né, do Instagram. No próprio Instagram tem um link que cai direto nas mensagens. E aí eles vão bater um papo lá com as minhas secretárias. Elas vão direcionar mais ou menos o que eles precisam, marcam a consulta. Aí vem na primeira consulta, a gente vai bater um papo. Eu preciso conhecer a personalidade, o desejo, a dor do paciente, para a gente fazer um diagnóstico. O diagnóstico é essencial eu entender quais estruturas estão sendo perdidas, né, naquele rosto. E aí a gente cria um plano de tratamento e vamos. E aí começa. Vamos em busca aí da melhora da autoestima, né? E com relação à odontologia mesmo, você deu uma desanimada, ainda é uma coisa que você gosta? Eu adoro. Porque é muito gratificante a gente... ressocializar o paciente, né? Eu acho que dente, sorriso é algo que... Sorriso é o cartão de visita. Eu costumo dizer assim, você está numa reunião de trabalho, aí o entrevistador vai falar com você, você não sorri, né? Oi, bom dia, tudo bem? Tudo bem. A pessoa vai achar que você não está aberta, que você não está afim daquele emprego, né? Você fora que muda a expressão da pessoa. Exatamente. O primeiro tratamento estético é o dente, com né? certeza, exatamente. Nossa. Então, aí eu brinco assim, você tá paquerando lá, tá solteiro, tá paquerando, aí você tá lá na balada. E aí, uma mulher ou um homem, o outro vem... procurar conversar. E você não sorri porque você está inseguro com o dente. A outra pessoa vai falar, essa pessoa não gostou. Então, a gente acaba perdendo muita oportunidade na vida, né? Profissional, pessoal, quando você não está seguro com o seu sorriso.
E quando a gente devolve isso para o paciente, é muito gratificante. Eu acho que é transformador. É transformador, vida, né? é transformador. Eu tenho pacientes assim que chegavam caidinhos, amoadinhos, com cabelo por fazer, sem muita autoestima, sem nada, e aí você reabilita aquele paciente e nas consultas subsequentes ali, que ele volta para acompanhamento, você vê uma transformação daquela pessoa, uma transformação. Isso não tem preço, é muito bom. Não, e eu acho que você também curte bastante, pelo menos a impressão que eu tenho, né, é que você gosta muito de habilitar outros profissionais, né? A gente vê que você orienta com muito carinho as estagiárias, né? Eu acho que você nossa, legal. Sempre tem, né? E você vê que a gente percebe nitidamente, assim, o seu carinho com elas, né? A oportunidade de falar, olha, veja esse caso aqui, sempre, né? Que eu tô no consultório. Você gosta dessa parte de educação? Eu gosto. Assim? Eu gosto até porque eu tive uma pessoa que foi muito especial na minha vida, que fez isso por mim. Que legal. Quando eu estava lá no final da graduação, ele me deu a oportunidade dentro do consultório dele de acompanhar cirurgias de implante. Foi aí que eu me apaixonei pela implantodontia. E foi muito, muito, muito bom, muito importante, assim, para minha vida. Então, eu acho que eu tenho que retribuir isso, Sim. né? E eu gosto bastante. Eu gosto de ensinar, eu gosto que o meu estagiário ali, ele consiga ver com a mesma paixão que eu vejo, entendeu? Mas porque eu acho que isso faz a diferença. Isso, né? Com certeza. Porque eu até comentei com você numa das oportunidades que, assim, que é uma coisa que exige, assim, um foco total, né? É uma coisa muito séria, assim, né? Envolve muitos riscos, muitos passos. Então, é legal que e é o uma estagiário... convivência com o paciente de muito tempo, né? Porque não é assim, fui hoje e já sai com os dentes. É muito longo, é uma jornada que você percorre, A gente cria amizade, né? Nossa, totalmente. Eu tenho muitas pessoas queridas, assim, que eu amo. Eu acredito, porque a gente vai criando. É uma convivência, né? Aí você fala do filho, aí você vê que o filho cresceu, aí o filho começa a ir. Exatamente, né? exatamente. A gente conhece a família, sabe da vida, sabe das histórias. Eu falo que dentista tem que aprender a ler pensamento, né? Porque todos os dentistas falam muito, né? A gente pensa, né? Na verdade, a gente entende melhor quando o paciente está com a boca aberta do que quando está falando normal. É verdade, é muito louco. Assim, vocês desenvolvem uma capacidade assim, de leitura, né? De olhos, tudo, muito doido. Deixa eu perguntar uma coisa agora que me ocorreu. E essas lentes ou as facetas, você trabalha com isso? Sim. Qual que é a sua opinião? Vamos lá, é bem controverso, tá? Eu faço bastante lente lá no consultório, mas eu acho que, assim como a harmonização, a gente precisa ter muito cuidado e não pode pesar a mão. Tem que ter um diagnóstico correto, uma indicação correta. O que está acontecendo hoje aí meio abusivo, né? Abusivo, total. Tem gente que vê como sei lá, uma forma de status. De status, né? Me passa Isso. E fazendo muita coisa sem respeitar a anatomia do corpo, sem necessariamente sem verdadeiramente o paciente ter indicação, tá? Tem muita gente aí vendendo lente sem desgaste dental. E aí não entende que aquele desgaste é necessário para criar um espaço, para colocar aquilo. Para não ficar para não gerar um volume um degrau, que fica fora, que vai gerar uma inflamação gengival. Então, assim, eu acho nessa questão, então, aparência. É uma questão de saúde da boca. Completa, Então, assim, eu acho que futuramente a gente vai ter aí muitos adultos jovens com problemas sérios por conta de indicação errada, tá? Precisa ter uma indicação correta, precisa ter a escolha do material correto também. Não é todo mundo que pode. A lente, o paciente de lente tem que ser um paciente que higieniza muito bem, que tem um critério de higienização, uma exigência de higiene aí muito grande. Então, já tenha esse hábito antes, né? Já tem esse hábito antes, exatamente. Precisa ter um controle, um acompanhamento do profissional, até mais próximo do que de um paciente que não tem lente, por exemplo. Tá? Mas se bem indicado, se bem feito, fica lindo. A gente tem resultados aí maravilhosos e transformações de vida também maravilhosas. Com certeza. E tem que ter o desgaste do dente, não... assim, o desgaste a gente faz... Isso todo mundo pergunta também. O desgaste a gente faz... que a gente vê, às vezes, um pessoal que tira... gente, e você fala, meu Deus, pra quê? É uma loucura. Por que a gente faz o desgaste? A gente precisa colocar
uma pecinha, né, que é a lente. Ela pode ter até 1,5 milímetro de espessura, então é bem fininha. No caso das lentes de porcelana, tá? Eu hoje prefiro as lentes de porcelana por uma questão de durabilidade, de polimento, de superfície. Eu achei que só tinha essa opção, tem outras também. Não. Inclusive, a maior parte dos trabalhos que a gente vê aí exagerados são de resina, tá? De resina. Tem trabalhos lindíssimos de resina, lindíssimos, bem indicados, bem confeccionados, mas tem uns aí que deixam a desejar. E só que assim, o material, a superfície de uma lente de porcelana, ela é extremamente polida. A superfície de uma lente de resina, ela pode ser extremamente polida, mas é mais difícil. E esse polimento, no caso da resina, com o tempo, ele vai sendo perdido. Então, ela se torna uma superfície mais áspera, tá? Isso a gente está falando de coisas minúsculas, microscópicas. E vai acabar juntando mais placa. E aí, enfim, se o paciente não tiver uma excelente higienização. Mas voltando à espessura e ao desgaste. No caso das lentes de porcelana, a gente precisa ali de pelo menos 1,5 milímetro, tá? Quando é que a gente faz o desgaste? Quando a gente percebe que se eu jogar esse dente para fora 1,5 milímetro a mais, a gente vai alterar a anatomia, tá? Toda a anatomia do dente, ela existe por um propósito. A gente tem estruturas ali que são extremamente importantes e que a gente não pode modificar, tá? Então, quando a gente percebe que aquele dente ele não pode ser projetado, nem que seja 1,5 milímetro, a gente precisa desgastar para criar esse espaço para que eu coloque a lente sem prejudicar a anatomia. Tá. Entendeu? Então a pessoa tem que pensar que tem gente que vai se jogando, gente, né? Saiu uma coisa nova, a pessoa já sentiu. Tipo, já teve alguma situação onde você falou pro paciente, eu não vou fazer isso? Sim, com certeza. Ontem, inclusive. Sim. Um paciente que não tem uma restauração, que os dentes estão ali num formato ótimo, mas ele quer clarear, quer aquele dente branco. Mas não tem indicação, gente, sabe? Os dentes não, e não existe lindos. Dente branco, né? Só existe exatamente. Dente naturalmente branco, não tem, E é um né? dente que eu vou precisar criar espaço para fazer a lente. Eu falo, cara, eu vou desgastar esse esmalte, vou criar aí uma... Um problema que não existe. Não E quero alguém já isso na chegou vida. com uma foto, eu quero ficar com esse rosto aqui. O tempo inteiro. Ai, eu não imaginei. Aí a gente tem que baixar a expectativa. Ai, meu Deus do O paciente céu. chega com um lábio bem fino, fala, eu quero o lábio da Angelina Jolie. Cara, você não tem espaço nesse lábio Então, pra nasce de criar novo. esse volume. Não dá. Aí a gente tem que ir conversando com esse Mas paciente. aí a pessoa dá uma... Olha, sim, geralmente entende. Até porque eu gosto muito de explicar. Tem paciente, eu já perdi paciente até por falar demais. Por explicar demais, sabe? Mas eu acho que o tratamento ele tem que ser de comum acordo, assim. Os dois lados têm que estar muito cientes e a fim de fazer aquilo ali, entende? Então, às vezes a gente explica e o paciente... entendi. Que foi o caso dessa paciente dos fios que eu falei. Ela queria fazer fio e eu falei, o caminho não é por aí, você não vai ficar satisfeita. E aí ela compreendeu e falou, não, tudo bem, você tem razão, eu vou seguir o que você quer. Tem outros que não, que fala demais, não Então faz o que eu quero. Mas pra vou você é uma fazer, segurança, né? pra mim- Porque não é uma roupa que você vende, né? Exatamente. Que se não gostou, a pessoa não usa, né? Exatamente. E eu sei que aquilo ali vai virar um problema maior mais pra frente, entendeu? E aí eu não quero mais segurar esse B.O. Tá certo. Não, com tem que se certeza. resguardar, né? Porque não é Sim, fácil. sim, uma responsabilidade muito grande, né? Exatamente. Então acho Muito que bem, muito gente. legal, Foi né? muito Bem legal. Deu vontade de ir esclarecedor. lá de novo no consultório. Falei que esse ano bati o cartão lá, né, Camila? Mas por questão dentária mesmo, mas não vejo a hora de voltar lá para outros procedimentos, né? Eu acho que com essa coisa digital, né? Foi quando eu te procurei, né? Mais para essa questão. Realmente essa coisa de, por exemplo, no meu caso, consulta online. Meu Deus do céu, tem alguns a gente não aplicativos aguenta se olhar, né? que você fala assim, meu Deus, o paciente vai sair, né? Fala assim, não, porque dá uma insegurança, né? Eu acho que no presencial, assim, é tudo muito mais claro e objetivo, né? Tem a expressão facial, tem o ambiente, tem o aromaterapia, tem tudo que você põe lá no consultório. Mas no vídeo, assim, para mim fez muita diferença, né? Assim, contato
contar realmente com um apoio nesse sentido, porque isso também melhora a sua autoconfiança numa consulta, numa reunião. Sim, com certeza. Então, acho que eu não devo ser a única que veio com essa demanda aí para você. Não. Principalmente com a história do online, online, do home né? office. Exatamente. E uma coisa que eu acho importante da gente falar e que eu trabalho isso muito com as minhas pacientes é que a estética não é só pelo aspecto físico, né? É uma transformação de vida, é uma transformação de autoconhecimento. A pessoa passa a se gostar mais, né? E aí busca se conhecer mais. E eu acho que existe também uma transformação aí de elevação de poder pessoal. Então, não é só a aparência, não é de jeito nenhum só a aparência. A gente trabalha aí uma questão de poder pessoal que é muito lindo de ver. As pessoas confiando mais em si e com esse poder pessoal maior, produzindo mais, sendo mais feliz, vivendo mais, se cuidando mais, se jogando mais para as experiências, aí, sabe? Certeza. É muito lindo. Isso é muito bom. Não, com certeza. Deve ser muito satisfatório, né? Sim. Gratificante. E, doutora, então fala qual que é seu Instagram pra gente finalizar. Meu Instagram é DRA de doutora, .camila com 2 L's, .fernandes com S. Perfeito. Muito legal. Então, quem quiser falar com a doutora Camila, com certeza, agendar uma avaliação, tirar dúvidas, né? Estou lá à disposição. Adoro falar, adoro tirar dúvida. Legal. Podem ficar à vontade. Que legal. A gente quer agradecer, então, a todos vocês que estão nos acompanhando, né? Todo esse pessoal. E agradecer também a doutora Camila, que está com a gente, muito gentil de estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Muito gostoso. Desejar muito sucesso nos seus novos empreendimentos aí que eu estou acompanhando. Seja um ciclo de muito êxito para você. Obrigada, gente. Eu estou bem feliz de estar aqui. Obrigada mesmo. Obrigada. Nós que agradecemos. Tchau, gente. Até a próxima. Até a próxima.